Então vamos ver aqui, né, gente? Olha só. Nessa lista de exercício aqui tem até uns, lembre-se aí, na coluna esquerda. Lembrando você do que produz cubo da diferença, do que produz soma... Não, aqui é diferença de cubo, né? Diferença de cubo, o que produz soma de cubo, o que produz quadrado da diferença, diferença de quadrado. Enfim, a ideia aqui é você cancelar uma indeterminação que está ocorrendo, levantar, nós chamamos de levantar a indeterminação. E aqui você vê que se você fizer o h tender a zero, esse de baixo aqui, como está multiplicando por um fator que vai para zero, ele vai para zero. E o de cima, se você fizer o h tender a zero, aqui vai tender a x elevado a 1/3 menos x elevado a 1/3 dá zero também. Então, a ideia seria eu fazer com que isso aqui se transformasse no cubo desse primeiro menos o cubo desse segundo. Porque quando isso aqui for elevado ao cubo, esse 1/3 desaparece. Aí vai ficar assim, ó, o x mais h menos o cubo desse daria sim. Aí eu vou cancelar isso com isso, sobra só o h lá em cima. Esse h lá em cima cancela com o h de baixo, que penso eu deve resolver o problema. Então, para eu produzir o cubo do primeiro menos o cubo do segundo, está bem aqui, ó. Esse lembretezinho está aí do lado esquerdo para vocês. Você precisa lembrar que quando você tem uma diferença, é preciso que você multiplique ela por essa expressão aqui, ligadas aqui às duas parcelas que você tem, ao A e ao B. É preciso que você multiplique essa expressão que você tem por isso, para que você obtenha uma diferença de dois cubos. Então, é mais ou menos nessa linha que a gente vai trabalhar, para produzir esses cubos aí. Então, vamos colocar em vermelhinho aqui. Aqui no meu caso, ó, esse A aqui, esse A que aparece aqui, é esse x mais h elevado a 1/3, ó, é o x mais h elevado a 1/3. E o B, que aqui aparece, é o x elevado a 1/3. Você tem que multiplicar por essa expressão aqui, levando em conta isso. Então vamos lá, vamos separar isso, vamos colocar um colchetinho aqui, para eu delimitar quem é que eu vou multiplicar. Eu vou multiplicar lá em cima, por essa expressão aqui, a quadrado mais a vezes b mais b quadrado. Então vamos multiplicar. Quando você pegar isso aqui e elevar ao quadrado, vai ficar 2/3 aqui, né? Então vai ficar assim, multiplicar por x mais h elevado a 2/3. Depois a vezes b vai ser esse vezes esse. Então vai ficar assim, mais x mais h elevado a 1/3 multiplicado por x elevado a 1/3. Olha, a quadrado já foi, tá lá. E depois a vezes b é esse vezes esse, tá pronto. Depois mais o b quadrado. Mais o b quadrado é isso aqui. Quando você elevar ao quadrado vai ficar 2/3, porque quando você eleva isso aqui ao quadrado, tem que multiplicar os expoentes. E 2 vezes 1/3 dá 2/3. Então o expoente passa a ser 2/3. Então vai ficar assim, mais b elevado a 2/3. Isso aqui é o suficiente para produzir no numerador o cubo do primeiro menos o cubo do segundo. Aqui o cubo do primeiro menos o cubo do segundo. Só que se você multiplicar lá em cima por essa expressão, embaixo você tem que multiplicar pela mesma expressão. Não pode mudar a fração, né? Então você repete aqui embaixo, ó. Vai ficar aqui x mais h elevado a 2/3 mais x mais h elevado a 1/3. Opa! 1/3 vezes x elevado a 1/3 mais b elevado a 2/3. Moçada, veja, o mesmo que eu coloquei lá em cima, eu coloquei aqui embaixo. Na verdade, eu escolhi essa de cima aqui pensando nisso. Aí eu percebi que esse era o fator que faltava lá em cima. Coloquei. Só que se você colocar aquele fator em cima, embaixo também tem que ser colocado. Bom, feito isso, deixa eu colocar esse lembre-se aqui em um parêntese, um balãozinho, né? Feito isso, lá em cima você vai ficar assim, ó, com limite, quando o h tende a zero, de menos, olha, esse aqui multiplicado por esse dá o cubo do primeiro menos o cubo do segundo, como foi previsto aqui.
Então vai ficar assim, o cubo do primeiro vai ficar assim, x mais h elevado a 2/3 elevado ao cubo. Elevado ao cubo. Ó. Eu vou pegar isso aqui e vou elevar ao cubo. Desculpa. Tem toda a razão. Aqui o A é 1/3 só, né? Sim. Aí não se encaixa, porque, por exemplo, vai ficar ali, quando o senhor colocou ali o primeiro o A ao quadrado ficou x mais h elevado a 2/3, né? Isso. Porque você pegou só porque tinha que... Porque vai ficar ao quadrado, né? Esse A aí só multiplica mesmo o expoente lá, é? Quando você eleva isso aqui ao quadrado, você eleva o lado de cá ao quadrado também. Você eleva o quadrado de cá e de lá. E potência de potência, você conserva a primeira base, ou seja, mantém aqui o x mais h e multiplica os expoentes. Por exemplo, x ao cubo elevado à quinta é x elevado a 15. Multiplica isso aqui. Tá bom? Deixa eu apagar aqui. Muito bem, o primeiro termo é esse aqui. Vai ficar o primeiro termo ao cubo, tá aqui o primeiro termo ao cubo. Depois vai ficar menos o segundo termo, que é o x elevado a 1/3, e eu vou elevar ele ao cubo também. Então eu vou elevar ele ao cubo também. E o de baixo, por enquanto, continua do jeitinho que está. Continua assim, ó, h multiplicado por x elevado a 1/3, multiplicado por x mais h elevado a 1/3, e multiplicado tudo isso aqui por essa expressão vermelha aqui, que é o x mais h elevado a 2/3, aqui, né? Depois mais o x mais h elevado a 1/3 vezes o x elevado a 1/3. E aqui, que eu coloquei b, caramba, que b. O b, na verdade, é esse aqui, x elevado a 1/3. Então, no lugar desse b aqui, ó, é um x. Eu chamei de b, mas o b é o x elevado a 1/3. Ó. Então, aqui é x elevado a 2/3. Então, aqui, ó, mais x elevado a 2/3. Isso aqui é o denominador. Agora, quando você elevar o cubo aqui, você vai multiplicar essas coisas. E aí, esse aqui cancela com esse. Dá 1, né? Esse cancela com esse. Dá 1. Aqui em cima, sobra apenas assim, ó. X mais h menos x. Que você cancela esse x com esse x, sobra h. Então, você vai ficar com isso aqui apenas, ó. Limite. Nossa, que coisa grande escrever, né? Ó, vai ficar assim, vamos fazer esse menos aparecer aqui. E aqui fica h, que multiplica x elevado a 1/3, que multiplica x mais h elevado a 1/3, que multiplica isso aí todinho, né? Que é x mais h elevado a 2/3, x mais h elevado a 1/3, x elevado a 1/3, mais x elevado a 2/3. Quando h tende a 0. Ora, h tende a 0, h não é 0. Então aqui não há problema nenhum em você cancelar esse h de cá com esse h de cá. Justamente são os h's que estão produzindo o 0 no denominador e no numerador. Aí sem esses h's aqui, quando você fizer o h tender a 0, você não tem mais problemas com relação à ocorrência desse 0, tanto no denominador quanto no numerador. Ou seja, essa função aqui, imaginando x aqui positivo, né? Essa função aqui passa a ser uma função contínua em relação a h. E aí, para você calcular o limite quando o h tende a 0, é só trocar o h por 0. E pronto, o exercício está finalizado. É só trocar aqui o h por 0, né? Vai ficar assim, ó, menos... Aqui vai continuar x elevado a 1/3. Aqui vai ficar x mais 0. Você vai colocar igual a 0.
Então vai ficar x elevado a 1/3 de novo, multiplicado por... Aqui vai ficar 0 no lugar desse h, vai ficar x elevado a 2/3. Ó, x elevado a 2/3 aqui. Aqui vai ficar x elevado a 1/3 vezes x elevado a 1/3. Ó, mais x elevado a 1/3 vezes x elevado a 1/3. Eu estou colocando o zero bem aqui. E depois aqui x elevado a 2/3. Ó, x elevado a 2/3. Desse jeito. Agora esse 1/3 com mais 1/3, porque aqui você adiciona os expoentes. 1/3 mais 1/3 dá 2/3. Então aqui vai ficar assim, menos. Aqui vai ficar x elevado a 2/3. Aqui ficou x elevado a 2/3. Aqui também ficou x elevado a 2/3, ó. Então vai ficar x elevado a 2/3 mais x elevado a 2/3 mais x elevado a 2/3. Aqui tem um aqui em cima. Bom, x elevado a 2/3 com mais x elevado a 2/3 com mais x elevado a 2/3 dá 3x elevado a 2/3. Então aqui ficará assim, menos 1 dividido por x elevado a 2/3 vezes 3 vezes x elevado a 2/3. Agora aqui de novo você tem produto de potência com a mesma base. Aí você conserva a base e subtrai. Você conserva a base e adiciona os expoentes, porque está multiplicando. Então vai ficar assim, menos 1 dividido por 3 vezes 2 com mais 2 dá 4, ó, x elevado a 4/3. Pronto, está pronto o limite. Veja que o limite não deu um número fixo. O limite deu algo que depende do x, vai depender do valor que você coloca para o x. Naturalmente, você não pode colocar x igual a 0, nem pertencer ao domínio, ele pertence aqui, né? Não pode colocar x igual a 0, mas pode colocar um outro valor diferente de 0. E pronto, o valor do limite é isso aqui. Muito simplesinho, né?